Que a paz e a graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do vosso coração nesta manhã do dia 2 de agosto de 2026, onde Deus, maravilhoso e imortal que habita no céu, nos proporcionou, igreja, por sua grande e infinita misericórdia, bondade, amor, compaixão, nos concedeu mais um dia de vida na face dessa terra. É por isso que a gente já acorda falando do Senhor, agradecendo. Graças te dou, Senhor, por esse dia de vida. Graças te dou, Senhor, que a luta na batalha da noite foi grande. Mas se nós abrirmos as nossas pálpebras nesta manhã, é porque no meio da batalha tu estava ali, Senhor, nos protegendo das setas inflamadas do adversário, que todo dia, toda noite, o intento dele é nos calar, é nos matar, é nos destruir. Porque outrora nós estávamos como uma bola no meio de campo, sendo chutado para um lado para o outro, sendo um objeto, aleluia, um objeto de prazer para o adversário. E hoje ele procura a gente nesse campo da vida, nesse campo desse deserto, e não encontra mais a gente na beira de um bar, não encontra mais a gente fumando, não encontra mais a gente bebendo, não encontra mais aquele homem, aquela mulher ignorante, aquela mulher que tudo era na briga, tudo era na paulada. Deus foi bom com a nossa alma. Deus foi o verdadeiro resgatador, remidor. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos ofereceu uma vasca com a água, dizendo: olha, eis as águas aí. O que te impede de te limpar do teu pecado e das coisas erradas da tua vida? Eu sepulto tudo o que você fez. Eu deixo submergido na profundeza das águas de uma vasca, ou de um rio, ou de um córrego. E te faço uma nova criatura para viver em novidade de vida. Vai me servir, vai falar no meu nome, vai engrandecer o meu filho, que por você deu a vida no duro madeiro da cruz. E nós se encontramos aqui, igreja, aleluia, santo é o Senhor, Deus maravilhoso, na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente. Nos sentimos uma ave, um passarinho, que pela manhã já acorda. O prazer é cantar, louvar, mostrar os cânticos para aqueles que estão ao redor, que param para ouvir os nossos louvores em palavras faladas, cantadas, recitadas, explanadas, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pensa bem, irmandade. Pensa bem quem era você antes e no que Deus te transformou. De uma mulher cruel, de uma mulher que não tinha uma esperança de vida, e Ele te proporcionou e te disse: vou te colocar nessa fileira santa. Olha, a salvação não está no começo, a salvação não vai estar no meio. Você vai ter que prosseguir em todas as batalhas que tem que passar. Muitos virão em meu nome e vão tentar te iludir, mas eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eu te protegerei das chamas, das setas inflamadas do teu adversário. Quando o teu inimigo com brandícias
e se ajuntarem com aqueles da sinagoga de Satanás para tentar te destruir, eu, o leão da tribo de Judá, soltarei o meu rugido, porque estarão mexendo com a menina dos meus olhos, os meus leãozinhos, porque ele, igreja, ele disse que é o leão da tribo de Judá, o rei de Israel, o Deus poderoso. E ele disse que tudo, Lamaia, santo é o Senhor, tudo o que te pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Então, igreja, seja pela manhã, seja pela primeira, segunda, terceira vigília da noite, aonde você estiver, sempre haverá um cantinho para você entrar, fechar o teu aposento e olhar e orar ao teu Pai que habita no céu. E Ele de lá te protegerá, te ajudará e te recompensará publicamente. Muitos achavam que você estava morto, que você estava morta. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E se estamos vivos, igreja, santo é o Senhor, somos levados ao sinédrio, à morte, todos os dias. É que Deus não deixa a gente ver os perigos que a gente passa. Aqueles que olham torto e a gente não vê, porque está por dentro, é espírito, é coisa invisível, que muitas vezes você não pode ver, mas você sente a aflição do dia, a tormenta da noite. Aqueles que te olham muitas vezes sorrindo, mas por dentro são lobos devoradores e vê você como uma ovelha. Um homem que era um homem mau, falava duro, sentenciava. Hoje fala manso, ama e ajuda as pessoas a sobreviver. Deus te fez um bom samaritano. Deus te fez uma mulher da piedade. Deus te fez um homem da piedade. Por onde você passa, o teu coração, a tua mente, a tua alma não está ligada no vil metal. Tá certo, igreja, que precisamos. Aquele que dizer que não precisa de dinheiro na terra, ele está mentindo. Aquele que dizer que não quer um carro, que não quer uma casa, que não quer uma boa vida na terra, ele também está mentindo. Mas o Senhor disse assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem muitas coisas que a gente não pode ter, porque você ou escolherá uma ou escolherá outra, ou adora a Deus ou adora mamão, porque o adversário vai vir, vai te oferecer a luxúria do mundo, vai te oferecer a riqueza e os prazeres do mundo. Vai depender de você. A serpente no jardim ofereceu para Eva. Eva, contaminada, ofereceu para Adão. Adão e Eva, contaminados pela serpente do fruto que não era para comer. A gente sabe, igreja, o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Aquele que sabe fazer a bondade e não pratica, ele está como um maligno, um homem da maldade. Aquele que sabe que tem que amar e aborrece o seu irmão, está aborrecendo a Deus. Aquele que sabe que tem que abraçar e beijar, ele não foi feito para desprezar, não foi feito para julgar, não foi feito para condenar, porque Deus não deu esse poder para nós de sermos juiz. Ele nos deu o poder de ser chamado filho dele, se nós andar de acordo com a sua palavra. O batismo, igreja, para você que não sabe, o batismo é simbólico, porque foi uma maneira em que o Senhor determinou, Deus do céu, para que que o povo não se rebelasse, mas que o povo cumprisse um mandamento. Ele fez esse mandamento. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Não está dizendo que está salvo, será.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. A salvação não está no começo, não está no meio, ela está no fim. E o fim está chegando, igreja. É como a gente já falou e vai deixar narrado nesse vídeo também. A gente não vende, não troca, não faz barganha, não fica pedindo dinheiro para a irmandade em grupo. A gente não faz isso, igreja. As igrejas estão fazendo, falam mais em dinheiro, falam mais em obra, falam na piedade, mas na hora de socorrer, colocam obstáculos. A verdadeira caridade é você, irmã. Fazer uma cesta básica, levar para tua irmãzinha que tu sabe que está passando necessidade. E tem uma, não é para fazer caridade só para irmãos da igreja. O Senhor disse para ajudar o pobre, a viúva e o necessitado. Ele não disse para ajudar o drogado. Ele não disse para ajudar aquele que está destruindo, matando, roubando, dilacerando as pessoas. Mas aquelas pessoas de bem, que muitas vezes não vão para a igreja, mas eles são do bem. Porque tem muitos que estão dentro da igreja e pratica mais mal do que aquele que está fora. Porque o que está fora está praticando na inocência. O Senhor ainda não apareceu para ele e nem você foi lá evangelizar. Mas você, que Deus apareceu para você, te deu uma chance de entrar nessa fileira santa para concorrer à vida eterna. E te disse que você seria um novo homem ou uma nova mulher e que você tinha que ser diferente. De trevas, ele te resplandeceu com a sua luz. Então, meu irmão, tem muitos dentro da igreja que está fazendo o que não é para fazer. E os que estão fora, muitos estão fazendo o que era para os servos de Deus fazer. Veja só, igreja. Lembra que o Senhor disse naquele dia? Vim para o que eram meus e os meus não me receberam. Aí ele foi para o outro lado. Anunciou para o outro lado. E aqueles que parecia que não ia aceitar, aceitaram o Senhor. Vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem Maria, vem Marta. Ô Lázaro, vem você também. Olha aqui, ô Zarqueu, desce daí, eu vi a tua fé. Hoje me convém posar em tua casa. Ô mulher, Lamaia, aonde estão os teus acusadores? Senhor, eu quero ver. Ah, mas tu não é crente, então eu não vou curar você porque você não me segue. O cego não consegue seguir ninguém, igreja. E o mundo está na cegueira. E se você tem a luz, meu irmão, aonde está? Está escondendo a luz debaixo do alqueire? Está se escondendo a luz debaixo da cama? Está se escondendo, meu irmão. Virou beato, só vai para a igreja, para casa. Cadê? Cadê, meu irmão, a semente que o Senhor te deu? Te deu? Você não vai lançar a semente? Você não vai anunciar o evangelho? Digno é o trabalhador do seu salário, meu irmão. O Senhor não chamou nós aqui para ficar no conforto de ir para a igreja, voltar, comer, beber, trabalhar. Não. Temos que trabalhar nessa obra. Cadê o arado, meu irmão? Cadê o tombarateca? Cadê? Vamos lançar a semente? Meu irmão, digno é o trabalhador do seu salário. O Filho do Deus vivo veio aqui, trabalhou para o seu Pai, anunciou o evangelho a muitas pessoas, cuidou de muitos órfãos necessitados, salvou muitos, não julgou, não apontou, sim veio absolver. Foi caluniado, perseguido, injustiçado, crucificado até mesmo por muitos que comeram na mesma mesa que ele. Ainda hoje, um que está no meio de nós há de me trair. E hoje, quantos traidores dentro da obra de Deus, quantos um matando os outros dentro do próprio ministério, um derrubando os outros dentro do próprio ministério. O que era para nos guiar na luz está dividindo o povo, que muitos já estão voltando para trevas, porque estão vendo que quão grandes são as trevas que estão dentro da igreja. Reino contra reino, nação contra nação. O Senhor disse que somos nação abençoada,
nação de Deus, eterno e fiel. Mas só que hoje, irmãos se degradando pelo um púlpito, pela uma tribuna, irmãos torcendo a palavra de Deus, dizendo que não é o sangue de Deus que nos salvou. Aonde, igreja? A Bíblia fala só do sangue. Por onde nós passa, numa aflição, a gente não fala, cobre-nos com o teu batismo, não. O batismo você já foi lavado. Agora não pode ser uma porca para voltar para o lamaçal. A gente fala assim na hora da aflição: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Esse sangue pode nos lavar e também nos libertar. Teu sangue, ó Cordeiro, tem o poder fecor. Foi na cruz que ele verteu o sangue. Foi na Santa Ceia, não foi água. Foi o pão representando o corpo. Foi o vinho representando o sangue. Quando colocaram a coroa de um rei, colocaram uma coroa de espinho. E o que verteu? Verteu sangue. Igreja, vamos acordar. Estão torcendo a palavra de Deus e precisamos do dom de discernir. Você ainda, irmão, que está passando ainda nesse ano de 2026, hoje é dia 2 de agosto de 2026. Cuida da tua família, meu irmão. Cuida da tua vida. Cuida do teu trabalho. Faz a parte da piedade você. Não fica dando dinheiro para igrejas. A briga tudo hoje deles é por causa de dinheiro. Amanhã depois nós vamos descobrir muita coisa. Irmãos que estão no ministério, se Deus te deu o ministério, meu irmão, continua. Se foi o homem que te deu, meu irmão, o que é do homem morre com o homem. Um homem não tem poder de perdoar o outro para levar para a vida eterna. Pode perdoar para viver em paz na terra, mas perdoar para levar para o céu, só o Senhor. E se essa obra é de Deus, você tem que trabalhar para Ele e andar de acordo com os estatutos da palavra, daquilo que Ele deixou. Ele disse, igreja, presta bem atenção. Tem muitos irmãos que estão caindo na maldição. Ele disse que aquele que acrescentar ou diminuir um tio ou um jota do que está escrito na profecia deste livro, o Senhor disse que cortaria ele da árvore da vida, da salvação, porque seria como um falso pastor, falsos cristos, falsos profetas, e diz que eles viriam mesmo, e que se possível fora, vai enganar até os escolhidos. Mas tem muitos que a gente sabe que não são enganados. Ele sabe que dentro deles, Deus não confirmou ele para o ministério, mas ele quer status, e ele não sabe que da maneira que ele subiu, ele vai descer chorando. Subiu na tribuna, no púlpito, sorrindo, mas vai descer chorando, porque aceitou o que o homem ofereceu. Aceitou o que foi conversado e não foi aprovado pelo Senhor. Alguém até disse, Deus confirmou. Quando Deus confirma para os dois, meu irmão. Aprende isso. Quando Deus faz uma obra, o Senhor confirma para os dois. Quando um irmão vai casar, que fala que Deus confirmou, é porque Deus confirmou a confirmação que um pediu e que o outro pediu. Quando o anjo veio trazer o Verbo, Filho de Deus, enquanto ele falava com Maria, Maria não aceitava, mas já estava sendo gerado e ela sentia que algo tinha mudado dentro dela, a ponto dela dizer, eu não posso, eu tenho meu esposo José, e a gente ainda nem se ajuntou, porque tem um tempo de se ajuntar. Naquele tempo eles casavam e tinham um tempo para se ajuntar. Hoje não. Hoje, muitos ficam grávidas para depois casar. Tá tudo ao contrário, hein, igreja? E não adianta esconder, não. E o Senhor sabe de tudo. Mas o que Deus confirmou para Maria, o Senhor confirmou para José. José, não temas a receber
mulher como esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, viu, José, viu? Aí um se chegaram ao outro, conversaram e nasceu o Filho de Deus. Teve confirmação ou não teve confirmação, igreja? Tudo tem que ter confirmação. Se você, irmão, está aí, está eufórico para ser alguém do ministério, bom é você ter esse desejo, mas bate na tecla do Senhor. Não fica correndo atrás de ministério, porque amanhã depois aquele que te colocou vai ser o mesmo que pode te derrubar. Mas o que Deus colocou, ninguém derruba. Ele pode até renunciar por opressão, para não estragar a obra. Mas Ele sabe que o que Deus deu, Deus deu. Se o homem tirar e pôr a mão, tapou na mão na arca do Senhor e será fulminado. Tá aí, igreja. É o que a gente já acorda pela manhã desta maneira, levando esses cânticos de palavras no conforto da tua casa. Para você, irmão e irmã, servo de Deus que mora na beira dos valados, nas favelas da vida, aqui na Baixada, no dique do Pissarro, no dique do Pompeba, no dique do Contorno, no dique do Sambaiatuba, no dique da Vila Gilda, no dique da Vila Telma, para você que mora no Morro do Progresso, para você que mora no Morro da Nova Sintra, para você que mora no Morrinho do José Menino, tá aí, igreja. Você que mora na Vila Margarida, Rio Branco, Quarentenário, Fazendinha, Cubatão, Ilha Caraguatá, aí, ó, Casqueiro. É, meu irmão, cota 200, cota 400. A gente tá falando de todos os lugares onde já passamos e vimos glória, viu, meu irmão? Vimos, irmão, não o fogo descer com nossos olhos, mas viemos que a chama do Senhor em espírito nos tocava e Deus batizava com promessa. E Deus fazia tantos milagres e prodígios. E hoje, igreja, aonde está o testemunho da tua localidade do que Deus fez na tua vida? Aonde está o cumprimento da palavra que sai da boca do servo de Deus, que diz que Deus ia fazer? Quando fala que Deus vai fazer, igreja, o homem pode estar imundo o que for, Deus limpa a pessoa e cumpre a sua palavra. Foi assim com muitos, foi assim com nós. Não somos santos não, viu, igreja? Meu nome é Renato Módica, da favela do dique do Pompeba, e não sou santo não. Vivo num tabernáculo de carne, sujeito a muitas coisas como você. Mas temos o prazer de falar do Senhor, exaltar o teu nome, e entra dentro da tua casa com essas palavras, para que você possa ter força e vigor de levantar por esse dia e ir para a luta da vida. Ama tua esposa, ama teus filhos, não seja espancador dos teus filhos, não maltrate a tua esposa, aquela que tu falou que era a rosa de Saron, que Deus tinha te dado, com xingamento. Você também, irmã, seja uma mulher sábia. Vamos ver que o esposo está meio brabo por causa do desemprego, por causa de muita coisa. Põe o teu joelho no chão, Ana. Viu, Ana? Põe o teu joelho no chão. Ora pelo teu esposo, né? O teu lírio dos vales, que você escolheu, que você pediu, que Deus te deu, né? E vocês se despediram dentro da igreja. Então, em nome do Senhor Jesus, igreja, sou agradecido a Deus por esse dia. Sou agradecido a Deus pelas enfermidades que estão no meu corpo e não se manifestam, mas de vez em quando me machuca, me dói. Sou agradecido a Deus pela minha falta de entendimento e sabedoria nas letras, mas Deus me deu sabedoria e entendimento nas suas palavras. E guardo dentro do meu coração. Eu sei que todas essas palavras, algumas vão servir para você. Algumas vai entrar dentro de você e você vai se fortalecer da palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele, igreja, que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. É, igreja, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo.
porque o caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ore por nós, igreja. Somos de batalha, somos de luta, somos de estar com a espada na mão sangrando, mas a gente não solta, porque sabemos que temos um prêmio. Se nós morrer da maneira que a gente está, receberemos do Senhor a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora vai um conselho aqui do irmão Renato Módica. Moro na favela, viu, igreja? E muitos que moram na favela sabem o que passa. Então vamos pedir para você que errou no passado, que não erre agora no futuro. As eleições estão chegando. Os irmãos não podem ficar falando isso dentro da igreja, atrás de um púlpito, porque tem muitos dentro da igreja que estão correndo com a maldade, e isso pode gerar um desconforto dentro da igreja. Mas quem não tem ministério, quem não quer ministério e quer falar a verdade, é como um pássaro livre, não vive preso dentro de uma gaiola e canta o que o dono quer por um pouco de alpiste. A gente não vende, a gente não faz barganha, a gente não troca essas coisas por um prato de lentilha ou até mesmo por um ministério para ter status ou para dizer eu sou o que sou, um pecador da favela, levando dentro da tua casa e te pedindo, em nome do Senhor Jesus, busque a palavra, ore. Você tem filhos, você tem netos, você quer casar, você quer ter filhos, quer ser uma pessoa feliz, quer dar um bom conforto para a mamãe e para o papai que já sofreu tanto na terra? Então toma uma atitude diferente nessas eleições. A gente sabe que quer conhecer o homem, dá poder para ele, e ele tendo poder, a ilusão do dinheiro toma a mente do homem mesmo. Isso é de geração em geração. Nós escolhemos isso. Lembra naquele tempo que os profetas eram o que administravam a cidade? O país? O povo começou a dizer que queria um homem, um dominador. Colocaram lá Saul em Israel, arrebentou com Israel a ponto do gigante se levantar e dizer que ia destruir Israel se ninguém fosse lutar contra ele. Mesma coisa está agora. Um gigante se levantou no nosso país e nós precisamos de Davis valente que vão até a urna. Isso, a gente vai falar bem claro. E que vote no que rouba menos. Por mais que são todos ladrão, a gente é subordinados a eles. Não adianta, na parte da carne, nós somos subordinados aos políticos e temos que escolher um que roube menos. Igreja, se você sabe que a maldade está ali, não tome essa atitude, porque você vai destruir tua casa, tua família, e muitos que já estão destruídos. Muitos perderam seu filho com tiro, facada, por causa de roubo. Muitos perderam seus filhos para droga e não pode falar nada. As suas filhas com 12, 13, 10 anos de idade já estão soltas na rua. E você se lembra como era antes? Não ficava de menor na rua. E hoje é uma nova população à noite. Quando a noite cai, aqueles que dormiram de dia às custas do pai e da mãe e da desobediência e do roubo e do crime, eles vão se divertir da noite. Uns para subtrair, outros para se multiplicar, outros para dilacerar vidas e tirar vidas alheias na face dessa terra. Então, se você serve a Deus de verdade, esteja na igreja que você tiver, corra com a verdade, meu irmão. E se não tiver jeito, vote no que rouba menos, porque somos subordinados a votar. Temos um documento chamado título, que se você não correr com a parte da lei nesse país, CPF cancelado, benefícios cancelados, médicos estão escassos já no nosso país. Então tá aí, igreja. Orem a Deus, busquem a Deus. Cuidado com os infiltrados que está dentro da igreja torcendo a palavra, que vai querer te levar para o mau caminho. Não venda, não troca a tua liberdade. Sabemos que a perseguição virá contra nós,
Sabemos que muitos querem calar nossa boca. Sabemos que muitas dessas palavras desse final desse vídeo vai machucar muitos que correram com a mentira. Sabendo da verdade, correram com a mentira. Sabia que ia vender maconha, liberar maconha. Sabiam que ia colocar injeções aí na gente para matar um monte que morreu. Descobrimos agora. E o próprio homem que criou a vacina se calou diante dos Estados Unidos. Olha aí. Irmandade, conheça o bem e o mal. Se você conhecer o mal, você não vai cair na maldade. Agora tem muitos que é leigo mesmo, que não se venderam. São pessoas que foram enganadas. Mas tem muito dentro da nossa igreja se vendeu, se amaldiçoou a si próprio, trocou aquilo que Deus te deu por um prato de lentilha. A árvore que não dá fruto, tira e perde-se a essência do caule da árvore. Mas aquele que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Para vocês que servem a Deus e estão entendendo o que eu estou falando, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Não temas, bichinho de Jacó. O que tiver de acontecer, vai acontecer, mas que nós não sejamos cúmplices, que não sejamos corruptos, porque vamos ganhar um corpo incorruptível. A carne vai para o pó, mas o que é de Deus reinará eternamente. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar Deus, orientação do céu, para que possamos tomar uma atitude, não só pela nossa vida, porque aquele que peca, aquele que faz coisa errada e prejudica a si mesmo, a salvação individual, ele vai pagar pelo que fez. Mas quando você opina por um país, por uma história, por muitas crianças, por muitas mães, por muitos pais, se for de bem, todo mundo ganhará o bem. Mas se for de mal, você estará cumprindo uma sentença de morte para muitas pessoas na face dessa terra. Depende de você, meu irmão. Você conhece Deus? Ah, conheço. Mentira. Você nunca viu. Você conhece porque os outros falam. Conhece por palavras. Conhece por letras. Conhece por uma visitação, que muitas vezes você até não entende que visitação é essa. Às vezes Deus está falando assim: se corrija, anda certo, sai desse caminho, não rouba, não engana ninguém, não fica mentindo para ninguém. E muitas vezes você não entende. E você continua dentro da igreja, mas da mentira. São aqueles que estão infiltrados entre nós para tentar roubar, matar, destruir aquilo que Deus colocou dentro de nós. A paz de Deus para todos, em nome do Senhor Jesus.